colonialidade, perdão. Então, obrigada, Rodrigo. Começamos a gravar. E hoje a gente chega nesse último, né? Nesse mais recente, vamos dizer, momento junto, em que a gente vai analisar o que a gente está chamando de impasses, né? Do direito da psicanálise face ao pensamento social. O Rodrigo vai contar um pouquinho mais, para quem não frequentou o grupo, né? Como é que a gente funcionou, tá bom? E com que propósito, né, a gente faz esse encontro de hoje, não é? Eu vou passar para ele, já justificando aqui que a professora Andréa Guerra, ela entra com a gente às 14h30, ela está em deslocamento, então a internet está instável, mas ela entra daqui a pouquinho. A professora Adriana Sena, que coordena com a gente, tem uma banca no mesmo horário, não estará presente. Eu desejo que a gente tenha uma ótima tarde, que a gente aproveite muito os interlocutores, né, na figura de professor Alexandre, professora Lígia, para um pouco... Era a proposta, né, gente, desde o início, qualificar um pouco o que a gente pôde estudar durante o semestre. Eles vêm de um outro lugar, é uma outra perspectiva disciplinar, eu acho que muito... eu acho que vai complementar, qualificando, né, sem dúvida, o que a gente tentou um pouco desbravar no semestre. Então, agradeço mais uma vez a presença de professor Alexandre e professora Lígia, que vem logo mais. Passo a palavra para o Rodrigo, não é? E depois ele passa para mim e a gente começa. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado, Camila. Queria falar que é um prazer estar aqui com todo mundo. Obrigado pela presença. Meu nome é Rodrigo, assim, com muito prazer componho essa coordenação do Núcleo Interfaces, parte do Núcleo Psilax da UFMG, junto com Camila, Adriana, professora Andréia, e também com Paula e Marina, né, que sustentaram e sustentam por muito tempo esse Núcleo Interfaces no interior do Núcleo Psilax, e que estão concluindo seus doutoramentos esse ano, por isso, de licença, mas queria deixar meu agradecimento de já, falei que é um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução da pesquisa. Essa pesquisa, como a Camila disse, é bienal, né? Assim, a cada 2 anos o Interfaces abre um novo campo de pesquisa com uma seleção de novos pesquisadores, explorando sempre essa interface entre psicanálise e direito a partir de um tema contemporâneo. Então, também queria deixar um agradecimento a todos os pesquisadores, todo mundo está com a gente quinzenalmente às sextas-feiras, que tem sido muito bom. Vou começar, né, essa introdução desse seminário de hoje, fazendo a leitura de um pedaço do projeto de autoria da professora Andréia, que vai estar com a gente logo mais, que introduz um pouco, que dá a direção da proposta epistêmico-política dessa pesquisa, que, como Camila colocou, chama Impasses do Direito da Psicanálise face ao pensamento social brasileiro. Então, texto de autoria da Andréia, que justifica um pouco esse nosso percurso até então. Bom, dadas as altas taxas de genocídio juvenil da população jovem negra brasileira, do feminicídio e do homicídio, e das agressões com morte à população trans no país, associadas à violência em territórios de povos originários e depredação ambiental, fortalecidas por discursos na mídia e nas redes sociais, essa investigação se impõe como necessária. Ela, porém, também é fruto de formas de aquilombamento, de produção estético-literária e de resistência subjetivo-política próprias, inventadas na cena cultural brasileira. Daí nos propomos a investigar como a teoria social do pensamento nacional forjou os elementos analíticos de leitura da sintomática cultural brasileira. Os impasses advindos da prática, especialmente institucional, e da reincidência do mesmo na teoria, exigem um deslocamento que nos permita entrever como a própria escrita e leitura destes fenômenos de mal-estar estrutural em nossa época e em nossa geopolítica criam pontos cegos na economia política do conhecimento. Identificá-los para retornar com eles à cena em outra perspectiva descentra sua matriz, abrindo nova condição analítica e prática para nós, operadores da clínica e do direito no social. Influenciados pela crítica ao modo de pensar e agir que invisibiliza processos, corpos, sexualidades e gêneros, e que aniquila ideias, partimos do pressuposto de que, no colonialismo, as palavras não designam, mas encobrem, como diz Silvia Kuzikank. Assim, a operação de abertura dessas criptas conceituais, de poder, sexuais, de gênero, ônticas e ontológicas, indica uma direção
que visa instalar outros modos de uso da língua, do corpo, do gênero, do saber e do poder. A herança escravagista brasileira constituiu em nosso país, com 56% de sua população negra, dois mitos que mantêm invisibilizados nosso racismo estrutural, como mostra Silvio Almeida. O nosso racismo estrutural à brasileira, como também argumenta Camille Munanga. O mito da democracia racial e o mito da cordialidade do povo brasileiro. Esses mitos ocultam e criam versões locais para o modo de colonização que sofremos e que, modificado, ainda nos oprime. O modo colonial de poder construiu-se com a conquista das Américas, como nos apresentam Quijano e Dussel, que data de 1492, com a descoberta de terras originárias tomadas como terras de ninguém, segundo concílios religiosos. Sob seu regime, assentado na raça como critério de legitimação cientificista e discursivo, colonizou-se a força e com armas, o poder, o saber, o ser, a sexualidade e o gênero. No nível do saber, seu preço foram epistemicídios seculares contra os saberes muçulmano, indígena, afro-originário e das mulheres pagãs. Como olhar que tudo vê, menos a si mesmo, o pensamento cartesiano forjou a híbris do ponto zero, como diz Santiago Castro Gomes, um olhar que tudo vê, menos a si mesmo. Trata-se de uma espécie de perspectiva que cria a ilusão de universalidade sobre a verdade do mundo, como ponto neutro e axioma inquestionável, interpretando todo o conhecimento não europeu como local, parcial, primário, carente, incompleto, em evolução em direção ao verdadeiro imposto como único. Se estendermos esse critério ao poder, ao ser e ao gênero, entenderemos como a Europa cristã, branca, patriarcal, burguesa e acuada pelos muçulmanos na virada das grandes navegações, tornou-se o centro do mundo. A invenção desse novo sistema mundo criou a distinção entre centro, periferia e uma semi-periferia, dada a existência de uma economia hegemônica articuladora do conjunto do sistema. Ela rompe ontologicamente com a relação homem-natureza e com a visão orgânica de mundo, engendrando um modo de conhecimento que se torna instrumento puro de controle racional sobre o novo mundo constituído e legitimado como sistema mundo capitalista que justifica a expansão colonial europeia, hoje neoliberal. Em que tudo isso nos interessa nessa pesquisa? O encontro do sofrimento racial e estrutural decorrente desse modo colonial de poder é, no Brasil, uma das maiores fontes de mal-estar contemporâneo. Freud fala que das três fontes de mal-estar, o corpo, a natureza e as pessoas, a relação com as pessoas é que produz maiores sabores. Ele não explicou, entretanto, que quando pessoas são equivalidas à mercadoria, como nos processos de escravização, rompe-se um modo de laço discursivo e passamos a crer que tudo é objeto passivo de ser consumido. Lacan chamou de discurso capitalista esse modo que não faz laço social. Aquele Mbembe usou a analogia com a arquitetura do brutalismo para mostrar como o vivente se tornou matéria bruta, exposta à combustão do planeta. Ele discute como passamos da espoliação organizada à revolta e independência descoloniais e destas à globalização neoliberal e sua humanidade supérflua. Seu ápice sendo o devir negro no mundo como coleção de corpos, negros e não negros, tornados descartáveis. Mbembe diz que se, ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, a tragédia da multidão hoje é já não poder ser explorada de modo nenhum, é ser relegada a uma humanidade supérflua, entregue ao abandono, sem qualquer utilidade para o funcionamento do capital. Nós, e aqui, enquanto as palavras de André, entendemos seu avesso como a variante colonial do discurso capitalista. Neste modo discursivo, a outridade, que implica no gozo do corpo como habitando o próprio sujeito enquanto estrangeiridade, é tratada pela projeção desse gozo nos outrinos, corpos que se tornam a fonte do mal. Jacques Miller diz que a raiz do racismo é o ódio do meu próprio gozo. Projetamos no outro nosso pior, nosso gozo desmedido e não reconhecido, passando a visar sua eliminação sob a forma de violência, de opressão e de segregação, disfarçadas e adornadas como neutralidade, racionalidade e emancipação. Então, eu quero continuar 2 minutinhos só no texto que a Andréia produziu como um marco assim, para o grupo, para trazer um pouquinho do direito, né? Porque cada um fala de um lugar
Quer dizer, a gente está em diálogo, mas queria explicitar um pouco, sobretudo para quem não frequenta o grupo, para ficar um pouquinho mais claro. Quer dizer, da mesma maneira que uma clínica, né, psicanalítica se coloca a questão, olha, como é que a gente vai trazer para o que fazemos, né, operadores, né, de uma clínica. A particularidade é de uma violência, né, ligada sobretudo à raça, ao gênero, que se estruturou há muito tempo, né? Essa questão também coloca o direito, vamos dizer assim, desculpa o trocadilho, mas no divã, porque o direito também tem dificuldade de lidar, não é, com esses traços, vamos dizer assim, como algo que funda, não é, o próprio sistema. Então, quer dizer, para nós, né, que vemos do direito, olha, uma releitura necessária, não é, do pensamento social, trazendo novos nomes, né, novos setores, novos elementos, novas perspectivas, é completamente necessário, porque é uma maneira também de trazer um olhar para dentro, né? Não é uma clínica, né? É um fazer, é uma disciplina, uma ciência, uma técnica do interdito, sobretudo, que também padece demais a não reconhecer esse movimento assim vamos dizer, média e longa duração, né? Que faz com que a gente não possa falar de qualquer violência, né? Sobretudo quando a gente pensa em raça e gênero. Imagino que o direito nessa perspectiva, ele seja como disciplina, não é? Disciplina, vamos dizer assim, setor de conhecimento, mas, sobretudo, né, técnico, tecnologia, né, do proibido, ele participa de uma maneira completamente, talvez, privilegiada na reprodução, né, de um pensamento social, do pensamento social até hoje. Imaginem que não só o direito, e basta pensar que muitas pessoas, né, que a gente leu nesse meio tempo, elas não eram só brancas, né, homens brancos e de uma certa elite agrária e depois urbana, elas eram também juristas. Né? Então, quer dizer, o direito participa dessa reprodução, né, do pensamento social, e participou, mas ainda hoje, né, eu acho que de duas maneiras muito específicas. A primeira, vamos dizer, ele chancela, ele autoriza, né, aquelas formas de ser, existir, pensar, fazer, que o pensamento social está descrevendo. E numa segunda, e isso é muito particular, né, dessa área, que é o direito, ela coage, né? Ela proíbe, ela pune. Então, a gente colocando isso numa leitura muito simples, com dois exemplos que eu selecionei assim, muito a propósito, né? Dá para ver, por exemplo, só no Brasil, em que a gente viveu durante tanto tempo, e a maior parte do tempo, serenamente, com o suposto, né, de uma democracia racial, é que a gente tem que esperar até 1951 para você ter uma lei que fala, olha, o racismo é infração. Quer dizer, infração é um crime pequenininho, entendem? Só em 89 é que a coisa vai entrar com todas as letras afirmado, olha, é crime, é um crime pesadíssimo, é grave. Não é? Isso conta muito de como você vê a relação, né, entre esse pensamento sendo produzido e, ao mesmo tempo, ratificado e cobrado naqueles termos. Não é? Então, quer dizer, olhar para o que vem como quase como epifenômeno, não é? Intolerância religiosa. Bom, se você tem, não é, nesse processo, né, e a gente vê isso no pensamento social, principalmente em alguns autores, que lugar, né, que se concedeu para alguma daquelas práticas, né, hoje religiosas, naquelas práticas outras coisas, mágicas, de feitiçaria, etc., demoníacas, a gente tem hoje uma facilidade de pensar como para o direito, e isso à custa de muita violência, né, muito preconceito e discriminação, você tem coisas bizarras que até hoje, né, para muitos tribunais, é difícil, por exemplo, a intolerância religiosa ser reconhecida em face, né, dos afro, das religiões de matriz afro. Por quê? Porque de todas elas não são encaradas ou consideradas nessa qualidade moral. Não tem qualidade moral ali. Pode fazer parte de uma certa cultura, não é? Um agregado, não é? Que veio de longe, mas religião não é. Então, quer dizer, isso está inscrito, gente, em processos que são muito longos, eles estão conectados, né? E o direito tem muita dificuldade em lidar com isso, seja na hora que, vamos dizer assim, estipula suas decisões, né, na ação de juízes, por exemplo, ou na fábrica das leis, que é no processo legislativo propriamente dito.
a gente teve que esperar até 2013 para ter uma lei que considerasse domésticas, não é? Como trabalhadoras, como quaisquer outras, ou quaisquer outros trabalhadores. Quer dizer, isso, eu volto, nesse mesmo país que mistura com hierarquia, não é? A mulher negra, que é objeto de satisfação sexual, que também garante a reprodução humana, né, da vida e que cuida da casa, né? Nesse país que mistura isso e continua de alguma maneira misturando, vi de casos que são consternadores e que matam a gente de ódio, mas que acontecem até hoje, de trabalho análogo escravo, né, encontrado daqui e aqui e acolá. Isso não parece, vamos dizer assim, a gente tem que tentar entender de onde isso vem, né, e como vem, e no que me concerne nessa área do direito, tentar talvez assim arejar, né, como eu sinto que na área da psicanálise tenta se fazer também, trazendo novas vozes, novas cores que vão bagunçar o coreto e que vão colocar todos esses pressupostos de cabeça para baixo, não é? Assim, numa contestação o mais aberta possível. E eu acho que é isso, trazendo novos atores, né? Quando a gente pensa essa conversa, que vai durar, então, 2 anos, é sobretudo para passar em revista quem já ficou para trás, não é? Que pedrinha que eles colocaram, não é? E como eles podem ser relidos hoje nessa premência, vamos dizer assim, que é também uma premência, eu acho que, do ponto de vista, né, da expansão dos direitos, ela é óbvia, mas ela também ela é ética, não é? Ela faz parte de um projeto assim, de mais civilização, não é? Enfim, eu acho que esse trabalho ele pode contribuir com isso. Tá bom? Eu vou passar de novo para o Rodrigo, e daí a gente encerra, né, Rodrigo? Para chamar o pessoal para conversa. Eu vou conferir aqui, entre tempos, se Lídia chegou. Lídia chegou. Lídia está com a gente. Desculpa, eu cheguei bem em cima. Boa tarde a todas e todos. Só dando um fechamento a essa introdução, então, o percurso que a gente, né, desenvolveu, tentando abarcar um pouco desses desafios que a Camila trouxe para a gente, da interface entre a psicanálise e direito, tentando ler um pensamento social brasileiro, foi procurar, primeiro, eleger alguns autores, né, assim, e aí fizemos uma primeira busca de uma lista extensiva, né, com quem aparecia para a gente de forma ali mais óbvia, que a gente achava que era obrigação de ler, e tentar entender ali qual que era o ambiente, o momento da história do Brasil em que a obra desses autores e autoras foram produzidas, foram escritas, né, qual que é a correlação com o campo jurídico psicanalítico, pensar um pouco sobre o pensador e a teoria, né, do contexto, as filiações, influências, conceitos mobilizados, as ideias, os argumentos principais, pensar a relação, a orientação de leitura de cada um desses autores e autores sobre o racismo, sobre o patriarcado, sobre o capitalismo e, principalmente, sobre as inovações do pensamento de cada autor e autora, à medida que a gente foi avançando nessa linearidade temporal. E que a gente esbarrou, tanto em método como em conteúdo, sempre com uma questão muito difícil, né, de tentar abarcar o máximo de pensadores e pensadoras que desse para a gente, de fato, uma visão diversificada da nossa pesquisa. Né? Assim, a gente esbarra, igual a Camila falou, em muito pensador branco e muito pensador homem. Eu acho que tem sido um desafio, principalmente a partir de então. Elegemos, então, assim, também uma força-tarefa para levantar uma nova bibliografia que englobasse novas metodologias para que a gente conseguisse tratar de autores que às vezes não aparecem necessariamente no cânone da literatura brasileira, do pensamento social brasileiro, mas que temos tentado agora englobá-los e trazer um pouco dos saberes não acadêmicos, dos saberes tradicionais, né, de intelectuais negros e mulheres, indígenas, enfim, esse tem sido nosso desafio, assim, fazer um avesso um pouco da nossa metodologia para seguir. Bom, queria então passar a palavra direto para a Ana Clara, que é quem vai fazer a nossa mediação dessa primeira mesa. Mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo, especialmente o professor Alexandre Marcucci e a professora Lígia, e passo a palavra então para a Ana. Obrigado.